Olá, gente. No vídeo de hoje, eu quero te fazer uma pergunta. Você já sentiu que está fazendo de tudo, mas algo invisível te segura? Por mais que você queira prosperar, existe um medo ali te travando? Hoje eu quero te mostrar como você pode identificar e eliminar esse medo que te impede de crescer e viver em abundância e viver em prosperidade de fato. Então, para a gente já começar entendendo, o medo é uma emoção natural. Eu não sei você, mas o medo é natural, é inevitável, todo mundo sente medo. Mas quando não olhamos com consciência, né, é onde ele começa a bloquear a nossa vida. Então, a primeira coisa é você entender o medo natural, e sim, tá tudo bem. Todo mundo que você admira, gosta e acredita, tem medo, teve medo ou tem algum medo, tá? O medo de fracassar. Vou dar alguns exemplos para você começar a mapear na sua jornada. O medo de fracassar, de não ser o suficiente, de dar certo e não poder sustentar aquilo que você deseja para você. O medo de ser julgado. Esses são os principais medos que eu fui percebendo, mapeando, né, em muitos atendimentos. E eles moram dentro da gente. Lembra? É inevitável, a gente sente medo. E eles, principalmente, eles vieram, né? Foram criados, vieram porque foram criados na nossa infância de experiências traumáticas. Então, o principal aqui é você entender, primeiro, o medo é inevitável, todo mundo sente medo. Então, acolha com carinho, com gentileza dentro de você. Segundo, todo mundo em algum momento da jornada já sentiu esses medos, medo de fracassar em algum. Lembra? Medo de fracassar num relacionamento, medo de fracassar financeiramente, medo de fracassar na vida, medo de fracassar de não conseguir emagrecer, medo de não ser suficiente, medo de não dar certo, né? O medo de ser julgado, né? Então, assim, todo mundo já passou por esses medos. É, O medo, ele é uma energia de contração. Então, eu quero que você pare e pense. E eu quero que você lembre na sua jornada, tá? Porque lembra, toda vez que a gente traz à tona a informação, é onde a gente começa a desmontar, né, os sabotadores, vou usar esse termo. Então, a gente começa a diminuir a existência do medo na nossa vida. Por isso da importância que eu falo muito aqui sobre o autoconhecimento, sobre o poder da consciência, sobre aquilo que a gente está pensando, sentindo e fazendo, agindo na vida. Quando você vive com medo, sua vibração baixa, você não se sente contraído? Vou dar um exemplo, tá? Provavelmente, você tenta recordar na sua memória, tá? Você se sentiu mais tenso, então você estava com dor no pescoço, dor nas costas, dor no corpo, dor de cabeça, dor no estômago. Tudo isso são emoções também que têm a ver com medo, tá? Então, ó, quando a gente vive com medo, a nossa vibração baixa. Toda vez que a gente está em contração, a nossa vibração baixa. Isso é inevitável, tá? A sua mente, ela entra em modo de sobrevivência. Todo mundo entra nesse estado, tá? E você se desconecta da energia da prosperidade. Lembra? Para a gente prosperar, tanto no lado material ou emocional, a gente tem que vibrar alto. Você vai ver aqui no canal que eu falo muito sobre isso. Mais importante do que a gente ficar fazendo um monte de coisa todos os dias, é a gente entender o porquê eu tô fazendo e qual é o significado que aquilo vai ter de impacto na minha vida de verdade. Aí que você começa a montar a peça do seu quebra-cabeça, que é a sua própria vida, a sua própria jornada. Falando sobre o tema de hoje, sobre a questão do medo. Se eu já sei que eu estou com medo, eu já identifiquei que eu não estou na prosperidade. Bingo! Se eu estou com medo, eu sei que eu não estou na prosperidade. Verdade ou mentira? Pensa aí. Você que está vivendo com medo, você está tendo o dinheiro que você deseja, vivendo da forma como você deseja, ou tendo um relacionamento da forma como você deseja, ou tendo o corpo que você deseja? Não. Então, primeira coisa, entende o porquê que a gente tem que desmontar o medo? Por isso que a gente tem que entender a consciência do que o medo está
impactando na minha vida e como a gente começa a deixar ele mais fraco. Vou usar esse termo, tá? A prosperidade, ela exige a nossa expansão. Ela exige a nossa coragem e confiança. Em uma das aulas, eu não lembro agora de cabeça, que é muita informação, mas eu falei muito sobre isso, que é assim, uma das coisas que faz a gente eliminar o medo, e eu quero que você pare e pense, tá? O medo, ele é bom, o medo não é ruim. É o que a gente faz com o medo que vai impactar na nossa vida, se vai transformar em escassez ou prosperidade. Como assim, Carol? Vou exemplificar. A prosperidade, ela exige expansão. Então, ela exige expansão vem de ação, de grandeza, que vai ser em pensamento, em sentimento e ações, ok? A segunda coisa é coragem. O que que é coragem? É agir apesar do medo. Coragem não é ausência de medo. Coragem é agir apesar do medo. Eu posso sentir medo de falar algo com alguém, mas eu sei que eu preciso fazer aquilo. Óbvio que você vai ter que se trabalhar expansão de consciência, expansão de vocabulário, expansão de confiança. A forma como você vai se comunicar com o outro, com o seu cliente, com o seu relacionamento, com os seus familiares, não importa. Mas a coragem vem é a ação que eu tenho a partir do medo. Mesmo existindo medo, mas eu ajo a partir daquilo. E a confiança, ela vem reforçando a coragem. Uma coisa está alinhada à outra. Então, quanto mais eu ajo, mesmo com medo, mais confiança eu tenho. Quanto mais confiança eu tenho, mais eu vou agir. E esse é o ciclo que constrói a realidade. Por isso que é muito importante você ter uma pequena ação, mesmo com medo mesmo. Porque essa confiança, essa coragem vem a partir de você agir todos os dias. Por isso da importância, aqui eu vou até deixar aqui no descritivo dessa aula, a playlist sobre os 5 pilares da prosperidade que pode te ajudar muito, tá? Então, quando a gente elimina o medo, é um processo de reconexão com a nossa essência, com a nossa alma, com a nossa fé. O medo é o assumir, entender que é natural sentir medo e tá tudo bem. Vou dar um exemplo. O medo de cair, o medo de ser atropelado quando você vai andar na rua. Isso é bom, porque você tem que olhar para os dois lados para saber se você pode atravessar ou não a rua, né? O medo de nadar em um lugar que é muito profundo. Isso é bom, isso é o seu instinto natural de sobrevivência te dando um alerta que ali é perigoso. Então você tem que estar, né, com uma boia, com alguém que te ajude se você não sabe nadar. Entende? Não tem como a gente eliminar o medo da nossa vida, mas a gente precisa reconhecer da onde ele vem, por que ele vem e como a gente pode diminuir a pressão dele sobre nós. E ele só vai ser diminuído a partir da consciência de, lembra, por que que eu tenho esse medo? Esse medo é de agora, porque eu não tenho experiência em tal coisa, em tal assunto, em tal situação, tô começando um relacionamento novo, eu tô com medo, não sei como agir. Ai, meu Deus, eu sempre me sabotei para emagrecer, eu tenho medo de não conseguir de novo, entende? Ou de ainda mais forte, de uma crença muito forte da infância, de traumas que eu vivi. Entende que aqui vem o alinhamento da consciência, da onde está vindo esse medo. É o medo do hoje, é o medo do passado, mas ele veio de algum lugar, entende? Ele não brotou do nada na minha vida. Diferente dos 2 exemplos que eu dei, que também pode ser de um trauma, mas eu dei o exemplo falando do hoje, né, no dia a dia, que é, vou atravessar uma rua, eu tenho que olhar para a direita e para a esquerda. Ainda mais aqui em Londres, eu não sei se você sabia, mas tudo ao contrário. Quando eu vivi essa experiência, eu falei assim, meu Deus, como que eu vou atravessar? Eu olho para a direita e para a esquerda. Super confuso. Mas voltando aqui ao assunto, se você vai nadar num lugar fundo, você tem que saber. Você tem que saber como que funciona. Vamos lá, vamos voltar para cá. Então, como eliminar esse medo? Primeiro, tudo isso que eu já te falei. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo depois. Olhe para você com amor. Lembra que eu falei um pouquinho aqui no começo do vídeo? O medo, ele só quer te proteger. O medo é bom, gente. Da mesma forma que a coragem é bom, o medo também. Só que a gente vem no mindset, eu não sei se você já passou por isso, de que o medo é coisa ruim,
E o medo a gente tem que eliminar. Não tem como a gente eliminar. Isso é só um clichê que as pessoas falam. Você precisa aprender a como viver com o medo. Aprender a reconhecer se esse medo é de um trauma, de uma crença da infância, crença lá que você passou algo traumático e que aí que precisa ressignificar, olhar com mais cuidado para isso. Muitas vezes você não consegue fazer isso sozinho. Se você precisar de uma ajuda, aqui embaixo no descritivo tem um acompanhamento com 3 sessões que você faz comigo. É só você clicar no link e finalizar o seu processo para agendar comigo, tá? Mas voltando aqui ao tema. Se for um medo de coisas do agora que você está vivendo, que você percebeu que você está iniciando um projeto novo, está iniciando um relacionamento novo, você nunca teve, é natural, e você vai desenvolver isso, você vai vencer isso. Então, identificar essa origem, que é o que eu estou te trazendo, é o segundo passo importante. Quando esse medo começou, você tem que pensar nisso. Esse medo veio da onde? E transmutar essa consciência, saber que assim, tudo o que você vive na sua jornada, eu posso te garantir isso. Tudo tem solução. Óbvio que às vezes tem coisa que não dá para solucionar de um dia para o outro, mas tem solução. Quando você realmente, verdadeiramente deseja aquilo, deseja a mudança, deseja realizar aquilo para você e tem clareza do porquê. Se isso não estiver muito alinhado para você, dificilmente você vai conseguir. Eu vou dar um exemplo de coisas também que você pode praticar, tá? Mas talvez um acompanhamento vai ser ainda mais potente, tá bem? Pode ser outra forma que você pode começar a se trabalhar para tornar consciente, tá? Você fazer algumas afirmações para você. Eu escolho confiar na vida. Você já praticou palavras de afirmação com intencionalidade e percebeu como você se sente, como você pensa depois que você faz os mantras ou as palavras de afirmações? Eu confio na vida. Quando você fala essa frase, eu escolho confiar na vida ou eu confio na vida. Você sente muito medo, muita escassez perante essa afirmação ou ela ainda está vindo assim, fluindo de forma mais tranquila? Se você sente muito medo de afirmar isso para você, provavelmente é uma crença muito forte que está enraizada lá da infância, lá atrás. Aí tem que olhar. Mas faça isso para você, faça esse teste. É seguro prosperar sendo quem eu sou. Você já parou para pensar, ver se você já fez essa afirmação? Já falou isso para você? É seguro prosperar sendo quem eu sou? Você acredita que é possível você prosperar sendo quem você é? Ou você acredita que você precisa se tornar uma pessoa completamente diferente de você? Você precisa fazer coisas que não estão alinhadas com seus valores, com seus princípios de vida? Ou que você precisa seguir um padrão de alguém da sua família ou alguém que colocou para você que tem que ser assim? Entende? Isso aqui é tudo desalinhamento. Se você não acredita que é possível você prosperar sendo quem você é uma crença muito forte que está enraizada em você. Respirações conscientes, fazer oração e práticas de presença também ajudam a dissolver a energia. Aqui no canal tem uma playlist de meditações e reiki que pode te ajudar bastante também. Lá eu faço meditações com 7, né? Tem mais de 7 meditações, mas eu fiz uma sequência das 7 meditações com alinhamento dos 7 chakras, onde vai te ajudar também a tornar consciente, a você identificar esses medos, também pode te ajudar muito na sua jornada. Eu vou deixar aqui também para você, tá? Então, principalmente, a gente entender que a gente tem que agir, ter uma ação com amor com a gente. A principal coisa é acolher você. Cada passo que você vai dando, mesmo com medo, é muito importante para você transformar sua frequência, para transformar sua energia. Lembra? A motivação, a coragem, a confiança, ela só vem a partir de dar o primeiro passo. Aí eu vou reforçar em mim, nossa, hoje eu consegui. Amanhã eu vou conseguir de novo. Coloca ação e faz de novo. Quanto mais você faz, mais você percebe na prática o quanto você está evoluindo. Perceba a sua frequência, mas isso é uma decisão. Anota isso, ó. Decisões decidem destinos.
É a sua decisão. A sua decisões, a sua decisão vai decidir o seu destino. Então, tudo parte de você, entende? Se você quer mudar sua realidade, só você pode fazer isso. Você vai ver que eu falo muito sobre isso aqui no canal. A prosperidade, ela começa dentro da gente. A prosperidade material ou um relacionamento, né? Vou usar esse termo, que tem a ver com uma outra pessoa. Primeiro, você precisa ser a pessoa próspera. Você precisa aceitar, você precisa reconhecer tudo isso que você já tem dentro de você, a sua prosperidade material, a sua prosperidade emocional. Quando você escolhe olhar para o medo com consciência, ele perde o poder de te paralisar. Eu garanto isso a você. Se você fizer esses movimentos que eu te trouxe aqui nesse vídeo e começar a maratonar o meu canal, eu garanto a você que você vai começar a mudar completamente a sua jornada. Eu garanto isso para você. Eu garanto isso a você. E eu tenho certeza que você vai voltar aqui em algum vídeo meu e vai me contar como que tá a sua jornada. Então, a partir daí, você começa a caminhar em direção de uma vida mais livre, uma vida mais leve, mais próspera, alinhada com a sua essência. Por quê? Porque você está diminuindo o tamanho do medo, você está deixando ele baixinho, baixinho. Carol, eu quero eliminar o medo. Mas por que que você quer eliminar? Você tem medo de não ter mais medo? Mas lembra, o medo é uma emoção que te traz para a presença do alerta quando necessário, mas só quando necessário, e tá tudo bem. É isso que você precisa entender. Se você precisa da minha ajuda para te ajudar a alinhar essas questões, lembra que o link está aqui embaixo no descritivo. Basta você clicar e agendar suas sessões comigo, tá bem? E se você gostou, por favor, deixe o seu curtir, se inscreva aqui no canal caso você não for inscrita. Se você é inscrito, muito obrigada por você estar aqui comigo. Comente aqui também como que foi essa aula para você, quais são os medos que você percebeu que você tá vivendo hoje, que você reconheceu que veio do passado e tá te paralisando ainda. Bem, se você gostou, beijo grande no seu coração, não deixa de deixar o seu like aqui, que isso me ajuda ao YouTube a ajudar outras pessoas, tá bem? Beijo grande, eu te vejo na nossa próxima aula.